Gente, então boa noite para todos, né? A gente vai falar sobre a caracterização da periculosidade de acordo com as metodologias da NHO da Fundacentro, tá? Então a gente fala de alguns conceitos, de algumas informações. E aí, para começar, né, a aula de hoje, a gente vai relembrar aí um pouquinho, né, de dois conceitos bem específicos da segurança do trabalho, de que a gente fala muito, né, que é a insalubridade e a periculosidade. Então, só para a gente definir, né, relembrar um pouquinho a definição. Então, insalubridade, né, é aquilo que, quando um empregado, colaborador é exposto de forma excessiva a algum agente nocivo, né, à sua saúde. Então, pode ser agentes químicos, agentes biológicos, agentes físicos, né, que estejam acima do limite tolerado. Então, por exemplo, eu posso estar em contato, eu posso estar num lugar que é quente, que tem calor, porém, eu não posso estar, o meu funcionário não pode estar acima de um determinado limite, tá? Então, existe um limite lá, de acordo com a legislação, para eu saber quanto que é esse limite e como que eu vou trabalhar de acordo com cada um desses riscos físicos, biológicos ou químicos, tá? Já a periculosidade, né, existe quando existe o emprego de alguma atividade perigosa, tá? Então, a gente tem aí contato permanente com explosivo, com inflamáveis, energia elétrica em condições de risco elevado. Hoje, a gente adiciona também as radiações, o serviço de motoqueiro e o serviço de segurança de locais privados ou públicos, desde que tenha utilização de armas de fogo e seja registrado na polícia, tá? Então, isso daí são as definições para insalubridade e periculosidade. Quando a gente, então, a gente vai falar das normas, né, da higiene ocupacional, que foram elaboradas pela Fundacentro. A Fundacentro, ela é criada em 1966, tá? A partir de uma preocupação dos governantes devido aos altos acidentes, da quantidade excessiva de acidentes que acontecia durante, né, o labor do colaborador. Então, na verdade, ela começa ali a trabalhar, a funcionar em 1960, só que oficialmente ela é fundada em 66, tá? Ela tem o objetivo, então, de estudar e avaliar problemas para a segurança do trabalho e, consequentemente, apontar soluções para alterar, né, esses problemas, esses acidentes e essas doenças do trabalho que vêm acontecendo, tá? Ela é um centro, né, que colabora com a Organização Mundial da Saúde, além de ser colaboradora oficial, né, da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, tá? Então, a Fundacentro, ela é um órgão, né, que vai auxiliar e ela vem, né, gerando algumas normas, participando da produção de algumas legislações para que o trabalho do colaborador seja de forma que a sua saúde não seja prejudicada, tá? Então, é um centro aí que vai fazer esses estudos, tá? E aí, o que é essas normas de higiene ocupacional, né? Por que a gente estuda essas normas de higiene ocupacional? E por que utilizá-las, né? Então, elas são bastante importantes para a gente padronizar, né, as análises, as metodologias, e também para garantir o bem-estar das empresas e dos colaboradores. Eu não posso, quando eu falo de higiene ocupacional, eu não penso só no colaborador, eu também penso na empresa. Por quê? Porque se o colaborador se acidenta, automaticamente eu vou afastar um colaborador e eu deixo de, eu tenho que colocar alguém no lugar dele e acabo pagando mais por isso, né? E aí fica uma pergunta: por que, para que elas servem, né? Qual é o objetivo? E como que a gente aplica ela na empresa? Então, são duas perguntinhas que a gente precisa aí se fazer, né? Do porquê que a gente vai utilizar, então, essas normas para garantir a segurança do trabalhador, tá? Então, as normas de higiene ocupacional, elas vêm para estabelecer limites de tolerância, tá? Dos riscos físicos, biológicos e químicos, da ergonomia e dos agentes de acidente, e também são utilizadas para estabelecer critérios técnicos
para os equipamentos utilizados nas avaliações. Então, eu vou avaliar lá a luz, eu tenho que ter equipamentos específicos para aquilo. Não posso pegar qualquer um que eu pago lá. Igual a gente tem, por exemplo, termômetro, né? A gente tem termômetro agora, né, nessa história aí da pandemia. Gente, tinha gente comprando termômetro que media carne, temperatura de carne, para medir pessoas. São coisas diferentes, são processos diferentes, são situações diferentes, então não pode ser utilizado o mesmo equipamento. Então, eu não podia nem garantir que a pessoa não estava com febre, né? E aí foi uma loucura, ficou um tempo sem, aí tudo isso traz problemas. Por quê? Porque às vezes tem gente que está sendo medido, né? E está falando que não está com febre e estava com febre. Falo de um caso meu, eu fui em um local que estava medindo individualmente a febre de todo mundo e falou que eu estava com 32 graus. Gente, uma pessoa com 32 graus, ela está morrendo, não tem como, né? Ela está com febre e ao contrário. Então, isso a gente precisa avaliar. Por quê? Porque o equipamento utilizado não era o ideal e a sua calibração não estava ideal. Então, isso tudo, a norma de higiene ocupacional vem para solucionar e para padronizar, garantir um padrão para as empresas trabalharem e para eu garantir que eu estou dentro daquilo que está estipulado ali naquelas normas e nas NRs, tá? Além disso, elas vão nos auxiliar, né, para orientar o controle desses agentes de riscos ambientais. Então, eu consigo, através das normas de higiene ocupacional, controlar esses riscos, tanto físico, como químico, como biológico, que pode ter no ambiente de trabalho, tá? Além disso, ela vai disponibilizar metodologias para avaliações ocupacionais. Então, para cada momento de trabalho, para cada processo, ela acaba fazendo ali, dando, né, a forma como você deve avaliar aquele problema, aquele risco, tá? E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Escreve aí no chat para mim, por favor, todo mundo, tá? Por que a gente utiliza as normas de higiene ocupacional? Por que utilizar, né? O que vocês acham? Qual é o motivo pelo qual a gente deve utilizar as normas de higiene ocupacional? Eu falei um pouquinho, mas podem existir aí outros motivos. Para assegurar a qualidade de um produto, de um processo? Também. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Pode escrever no chat, não precisa abrir o microfone, não, tá? Pode escrever ali, mandar as dúvidas ali, para a gente ter aí, poder, né, falar um pouquinho disso, né, dessa parte aí da disciplina, tá? Mas como vocês estão quietinhos, eu vou para frente, coisa a gente volta depois. Então, a gente utiliza, né, as normas de higiene ocupacional para realizar a avaliação dos riscos, né, ambientais, e para eu realizar essas avaliações, eu preciso conhecer, tá? O tipo de risco que eu vou avaliar. Então, eu vou avaliar ruído. Então, eu vou lá nas normas, nas NHO, vou avaliar o que fala de ruído. Pego ele e vou seguir aquela metodologia que está falando ali, tá? E o tipo que eu vou quantificar. Então, eu vou quantificar ele de forma numérica. Então, eu vou ter que identificar por números, atribuir um valor, uma concentração, ou qual é a exposição do funcionário ao agente, ou de forma subjetiva, tá? Caracterizando aí daí a presença do risco, sem medir algo, tá? Mas eu vou comprovar, através dessa análise subjetiva, que existe aquele risco no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa disso, tá? Conhecer esses riscos, saber se eu quero avaliar, como eu quero avaliar, qual é o tipo de risco que eu quero avaliar, e se eu só quero quantificar, se eu só quero qualificar, se eu vou dar números, se eu não vou dar, tudo isso eu preciso saber. Mas aonde que eu vou buscar principalmente as informações? Na NR e na NHO, tá? De acordo com cada risco aí que a gente tem relacionado, né, que as normas estipulam. E aí, né, quando a gente identifica, então, um agente, então eu identifiquei que existe o risco de calor, tá? Eu preciso avaliar, fazer uma avaliação
para identificar e calcular quanto aquele risco prejudica o trabalhador durante a jornada de trabalho. Então, eu vou ter que identificar, normalmente a gente faz por medição mesmo, a gente faz mais até por quantitativo do que por qualitativo, tá? Mas eu quantifico para saber quanto que isso pode trazer de problema para o meu funcionário. Então, existem duas formas de avaliação, a qualitativa e a quantitativa. Quando eu falo de quantitativa, tá? Eu identifico o risco, mas eu não mensuro quanto de risco tem, qual é o valor para aquele risco, tá? Então, eu só falo, tem esse risco, tem aquele risco, tem aquele outro risco. Então, eu qualifico. Ou eu quantifico, né? Que depois de identificar o risco, eu vou avaliar o risco através de um instrumento de análise, tá? E atribuir um valor para aquele risco. Então, pode ser uma concentração, ou quanto que o funcionário fica exposto àquilo, tá? Podendo ser utilizado equipamentos para realizar essas medições, tá? Além disso, né, para avaliar esses riscos, a gente vai utilizar alguns instrumentos. Então, por exemplo, no caso de... Eu quero calcular, quero saber quanto que tem de contaminação, tem de ruído. Eu vou utilizar lá o equipamento que faz a análise de ruído, né? Mas para eu utilizar esse equipamento, não pode ser qualquer equipamento, ele tem que ter um padrão que essa ZNHO me garante. Além disso, provavelmente ele vai ter que ter selo do Inmetro, né? Para garantir que é um equipamento adequado para fazer essa avaliação. Então, a NHO vai me estabelecer, tá? Quais os tipos de equipamento que a gente utiliza para cada caso. Então, depois que eu identifico o risco, eu vou avaliar, né? Se foi feito com o equipamento ideal ou não. Então, às vezes, eu identifiquei o risco, mas eu não mensurei, não quantifiquei com o equipamento ideal. E aí eu posso ter uma resposta errada para aquele risco, tá? Então, eu posso estar falando que existe aquele risco e às vezes não existe, como eu posso estar falando que aquele risco não existe e no final existe, tá? Então, por isso que é necessário sempre fazer a avaliação dos riscos ambientais com os equipamentos de medição correto, tá? Padronizado de acordo com a norma de higiene ocupacional. Além disso, as NHOs, elas auxiliam a monitorar e avaliar corretamente os riscos com equipamentos em conformidade. Além de ter o equipamento em conformidade, eu preciso garantir que ele está calibrado, eu preciso garantir que as pilhas estão ideais. Eu sempre brinco, né, agora nessa situação aí do Covid, que a gente usa termômetro, tanto na escola, como em outros locais que eu frequento, e eu falo, gente, essa pilha tem que trocar sempre, porque essa história que eu falei que eu fui num local que falou que eu estava com 32 ou 31, era uma coisa assim, era bem embaixo. Provavelmente a pilha estava ruim, né? E a pessoa não calibrou certo. Então, isso vai trazer. Aí entra alguém com Covid e entrou, que eu sei, tá? Depois disso, eu descobri que tinha uma pessoa que estava contaminada e estava lá no meio nosso, né? Devia denunciá-la. Mas tudo bem. Então, assim, são situações que a gente precisa monitorar, que a gente precisa avaliar, e se aquele equipamento não está calibrado correto, não está... Ele é o equipamento correto, mas ele não está adequado naquele momento, eu não posso utilizar. Então, eu preciso adequá-lo para poder utilizar e fazer aí o monitoramento e a avaliação dos riscos, tá? E aí, quando a gente fala desses, né, riscos, a gente tem as tolerâncias, os limites de tolerância, tá? Os limites de tolerância, eles sempre a gente vai precisar olhar sempre na norma 15, na NR 15, tá? Sempre que eu preciso saber qual é o limite de tolerância para ruído, eu vou lá na NR 15, anexo 1 e avalio, tá? Para eu saber se eu estou dentro do que está estabelecido lá ou não, tá? Já
A metodologia de avaliação, eu levo em consideração as NHOs, tá? E aí, o que é o ideal? Unir as duas metodologias, sempre trabalhar com as duas. Então, eu tenho que trabalhar com a NR15, tenho que trabalhar com as NHOs, isso tem que ser quase a minha bíblia da higiene ocupacional, andar com ela debaixo do braço, e sempre que eu precisar, fazer as consultas, tá? E aí, gente, quando eu falo tanto da NR quanto das NHOs, por mais que eu já deixei disponibilizado para vocês todos os arquivos, tirando o A2, sempre vocês têm que entrar em contato para ver se não houve nenhuma alteração, se não houve nenhuma mudança, porque a legislação muda, tá? Então, se não teve nenhuma revisão daquelas metodologias, tá? Então, sempre é importante estar em contato com isso. E aí, como a gente está falando, né, dessas normas da Fundacentro, é só entrar no site da Fundacentro e fazer aí a avaliação para ver se não teve nenhuma alteração, tá? E eu até mesmo a ACGIH, que é a norma internacional, a gente também, não tem na NHO, não tem na NR, eu vou para a norma internacional para identificar, né, e conseguir ter o maior controle do risco, identificar os principais fatores de exposição e estabelecer as medidas de segurança. Então, eu preciso, né, fazer todo esse tipo de avaliação e garantir, então, daí, um maior controle do risco, identificar os principais fatores de exposição e estabelecer quais vão ser as medidas de segurança que eu e a minha equipe vai adotar a partir da identificação desses riscos. Então, eu já comentei que as avaliações devem ser feitas de acordo com a NHO, né? As ANHOs nos auxiliam, né, para que a gente consiga acompanhar cada agente causador de risco, então eu consigo identificar qual é o risco, como que deve ser, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, nos próximos slides, o que acontece com aquele risco, então tudo isso eu preciso utilizar para identificar aí os meus riscos ambientais, tá? E quanto que aquilo ali pode interferir na saúde do meu colaborador. E aí as técnicas, né, que são apresentadas nessas normas, elas devem ser seguidas de formas detalhadas. Então, tá falando para você fazer o item A, você faz o item A, depois você vai para o B, depois você vai para o C. Ali explica como calibrar o equipamento, como que tem que ser o equipamento. Tudo isso é feito para quê? Para que a minha coleta, a coleta dos meus dados, seja feita de forma válida. Imagina, eu faço tudo isso, chego lá no final, beleza, fiz o relatório, identifiquei todas as informações, teve um acidente, vou apresentar aquilo ali, aí fala, mas esse equipamento não é válido, por que você utilizou ele? E aí? Como que fica, né? Ou não fica, no caso. Então, por isso que é bastante importante a gente aí entender, né, o funcionamento dessas normas, utilizar elas, trabalhar com elas, lê-las, né? Eu vou dar alguma atividade na semana que vem, para vocês até folhearem, né? Não folhear, não precisa imprimir, mas acessarem ela, pesquisar ali, tentar entender o que acontece, para que vocês consigam aí, como que eu vou dizer? Não é decifrar, mas interpretar a norma. E aí, né, a gente tem, então, as normas da higiene ocupacional, então a gente tem 11 normas, tá? Dessas 11 normas, gente, a 2, tá? Que inclusive está em vermelho aí, que é sobre a análise qualitativa da fração volátil, tá? O que seria essa? Eu vou falar dela, depois a gente fala das outras, tá? O que seria essa análise qualitativa da fração volátil? Aqui a gente consegue avaliar de forma qualitativa, né? A fração volátil de colas, tintas, vernizes, à base de solvente, os componentes mais tóxicos e mais comuns, né? E aí, essa norma, ela vai estabelecer procedimentos para este fim. Porém, esta norma, ela está sendo revista, tá? Se eu não me engano, desde 99. Mas, né, em algum momento ela vai voltar, tá? Mas faz um pouquinho de tempo aí, ela tá, então por isso que ela não está disponível para vocês. Ela está em análise, então não tem aí a metodologia certa para utilizar ela, tá? Aí a gente tem a NHO01, tá? NHO1, que fala sobre a exposição ocupacional ao ruído. Então, essa é a primeira norma, né? E qual que é o objetivo ou o intuito dela?
é de estabelecer todos os critérios e procedimentos para avaliar a exposição ocupacional ao ruído. Então, para que a gente identifique, né, qual é o ruído causado e se aquele ruído pode gerar surdez ocupacional ao longo do tempo. Eu acho que a gente até comentou na aula na semana, enfim, eu comentei em alguma turma, não sei se foi com vocês ou foi com outra, por exemplo, pessoas que trabalham com criança em escola. Gente, vai lá medir, de verdade, deve ser muito alto o valor lá que tem que dar, agora deu um branco. Mede lá, com certeza vai dar mais de 90, com certeza. Né? Óbvio, não adianta ir lá na sala de vocês, que são adultos, que não causam tanto, mas vai numa sala de uma turma de 6º ano, 5º ano, os professores deveriam ganhar auxílio aí por essa situação, né? Além disso, a gente tem aí a voz também, né? Eu acho que, não sei se foi na turma de vocês, mas em alguma turma falou, a professora também tem a voz, tem professores que acabam ficando, não é sem voz, mas acaba ficando rouco, acaba ficando com as cordas vocais machucadas, por causa que muitas vezes precisa aí utilizar a voz muito mais alto, né, do que se tivesse um microfone ou se tivesse aí a compreensão das próprias crianças, né? Então, acontece, tá? Então, a primeira norma vai falar sobre, então, a exposição ocupacional ao ruído, tá? A norma 2 a gente já falou. Aí a norma 3, tá? Ela fala sobre o método de ensaio, então, sobre a análise gravimétrica de aerodispersóides sólidos coletados sobre filtros e membranas. Então, nesse caso, normalmente coloca-se filtros e membranas, e aí, naquele local, vai sendo depositado sólidos, né? E aí a gente vai fazer uma análise disso para identificar, né, todos os procedimentos, para identificar o que pode acontecer, doença ou acidente, tá? A partir da dispersão, né, de produtos aerodispersóides que a gente pode ter em indústrias, fábricas, empresas, enfim, tá? Então, essa análise, ela vai fazer essa análise dos sólidos. Então, eu tenho lá a membrana, vai depositando, igual quando vai depositando pó lá em cima da mesa, que às vezes a gente não limpa, né? Vai acontecendo a mesma coisa, e aí eu vou avaliar quanto de pó que caiu, quais são os tipos de pó, como que tem que ser feita essa análise, como tem que ser feita essa coleta, qual o tipo de membrana que a gente vai utilizar, e tudo isso para eu ter ali, garantir que se os meus funcionários estão ou não, vou falar, em contato com aquele tipo de dispersor, de sólido, e que se pode ou não trazer algum tipo de doença para ele, tá? Aí a gente tem a norma 4, tá? Que vai falar sobre a coleta de... Opa, fugiu. A coleta e a análise de fibras em locais de trabalho, tá? Ela vai determinar, então, um método seguro e padrão para que a gente possa fazer análise dessas fibras, tá? Incluindo todos os tipos de fibra, amianto, asbestos, fibras vítreas, fibras cerâmicas, entre outras. Até local que precisa de uma acústica, gente, que agora eu não vou lembrar o nome da manta, mas quando eu preciso montar um local que tem uma acústica, normalmente a gente tem embaixo isopor, e aí em cima existe uma manta de vidro, aqui tem um outro nome específico, mas tem uma manta de vidro, e, gente, solta muita fibra essa manta. Entanto que às vezes vai mexer, vai só mudar um negocinho de lugar, cai, você fica coçando, parece pó de serra, sabe? Que coça, mas ela, além de tudo, ela pode, dependendo da quantidade, como que você manusear ali, pode cortar, tá? Então, é algo que pode acontecer aí quando eu falo dessas... Ai, fugiu o nome. Dessas fibras, tá? E aí, a gente tem a NH, a norma 5, né, que é um procedimento técnico, que vai avaliar a exposição ocupacional aos raios X nos serviços de radiologia, tá?
Então, ele vai estabelecer todos os procedimentos para realizar o levantamento radiométrico dessas salas que possuem emissores de raio-x, tá? E para medir a radiação no cabeçote desses equipamentos. E uma coisa muito interessante, quando a gente fala do raio-x, quem trabalha com raio-x, então vamos supor que a pessoa trabalha ali com a mão muito próximo daquele processo ali de raio-x, tá? O que acontece? A gente pode colocar, inclusive, equipamentos na mão da pessoa, tá? Por quê? Porque ela pode ter porque às vezes no peito não vai gerar nenhum dano, mas na mão pode gerar. Então, para cada local, para cada lugar, para cada forma, a gente tem aí uma metodologia, um procedimento que a gente vai fazer, que a gente vai adotar para garantir, né, que a gente está fazendo a medição certa para saber se existe ou não um risco de contaminação por raio-x, tá? Então, isso é bastante interessante a gente falar, porque às vezes a gente acha que, todo mundo que mede com raio-x, todo mundo vai ter. Não, gente. Até quando a gente vai fazer raio-x, ultrassom, eles saem até de perto de nós, vai lá na salinha, né? Fica lá escondido e a máquina faz quase que sozinho. E aí, esse processo dele sair é uma forma de inibir esse contato com ele, com essas radiações, tá? E aí, a gente vai ter a norma 6, tá? A norma 6, ela fala sobre a avaliação da exposição ocupacional ao calor, tá? Então, para que eu não aumente a sobrecarga na vida desses meus funcionários, desses meus colaboradores, né? A norma 6, ela tem como principal objetivo estabelecer regras, né? E procedimentos para avaliar essa exposição ao calor, tá? Então, ela vai me mostrar como fazer, então, quanto que é permitido, o que é permitido, qual que é o limite de tolerância, se eu cheguei nesse limite de tolerância, o que eu devo fazer, eu passei, como que eu devo fazer. Então, tudo isso ela vai trazer para vocês conseguirem fazer análise, identificar, né, se esse local é salubre ou não, se ele vai trazer algum risco de doença para a vida dessa pessoa, qual o tipo de doença, o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer, né? Então, eu posso adotar medidas, por exemplo, colocar exaustores, então tudo isso eu preciso avaliar. Gente, porque assim, vamos pensar, falando do calor, né? Eu trabalho em fornos, pode ser de fornos de cerâmica, pode ser fornos na área de alimentos. A pessoa está ali o tempo todo, né, em contato com o forno. Então, eu tenho um risco, mas é esporádico. Então, eu tenho agora contato com esse calor, daqui a pouco eu fico mais longe, eu não tenho contato tão brusco. E aí eu consigo fazer, inclusive, a medição média desse contato com o calor. E aí, a partir dessa média, que eu vou avaliar qual é o risco que pode gerar para esse meu colaborador, tá? Então, é bem interessante quando a gente fala aí dessas normas, porque ela vai me ditar, né, todos os procedimentos que eu preciso fazer para garantir que a minha avaliação seja feita de forma correta, qual equipamento que eu vou utilizar, e etc. Aí a gente tem a NH7, né, que é a de calibração de bombas de amostragem individual. O seu principal objetivo, tá, é estabelecer e padronizar procedimentos para calibrar as bombas de amostragem individual. De acordo com essa norma, tá, a medição da vazão da bomba de amostragem deve ser feita antes e depois das coletas, tá, para determinar a vazão média, sempre considerando as variações de temperatura, as variações de pressão, visando sempre, tá, a utilização dessa vazão. Nossa, gente, hoje eu tô gaga. Visando a utilização dessa vazão para validar a amostra e calcular a concentração desses agentes químicos, tá? Então, a NH7, ela vai me trazer a possibilidade de eu identificar qual é a concentração dos agentes químicos no ar, tá? Então, eu vou conseguir fazer essa avaliação aí por esse método da bolha de sabão, tá? Então, é um método, ela vai me descrever todinho o método, como fazer, qual equipamento, quais reagentes, tudo que eu preciso para fazer
essa calibração, tá? A norma 8 já vai falar sobre a coleta de materiais sólidos suspensos no ar, né, de ambientes de trabalho, com o objetivo de obter, né, amostras representativas de partículas suspensas no ar, que podem ser inaladas. Então, se está no ar, a gente vai inalar, né? E aí eu consigo padronizar o procedimento que deve ser feito para coletar essas partículas sólidas através também de filtros de membrana, tá? Então, a norma 8, ela vem para eu fazer aí a coleta de material sólido suspensos no ar em qualquer ambiente de trabalho, tá? Então, normalmente também é feito com membranas, tá? Com filtros, e aí eu consigo identificar o que que tem, o que que não tem, o que que vai fazer mal, o que que não vai, tá? Então, ela vai me permitir entender esse processo e como fazer essa coleta, tá? A norma 9, ela já é um procedimento técnico que vai me permitir avaliar a exposição ocupacional e a vibração, né? A exposição ocupacional da vibração do corpo, tá? Então, quanto que vibra, o que que isso vai interferir, tá? Então, ele vai me identificar se esse risco pode ser ou não prejudicial à saúde do colaborador ao longo dos anos, tá? E se vai precisar controlar, precisar eliminar ou precisar diminuir, tá? Isso é bastante interessante. Então, ela vai me descrever quais são os passos que eu devo fazer para fazer essa avaliação. E aí, gente, tem vários equipamentos que tremem, vários locais que a gente trabalha que treme, e o que que isso vai interferir na vida do ser humano, ou do funcionário, ou do colaborador, tá? Então, ela vem para auxiliar essa forma, tá? A ANH, a norma 10, né? Ela é um procedimento, então, técnico também, para avaliar a exposição ocupacional da vibração em mãos e braços. Então, é quanto que vibra na mão e no braço, tá? Então, ela vai buscar estabelecer o procedimento técnico padronizado para avaliar a exposição que esse trabalhador tem, tá? Ao risco da vibração nas áreas específicas como mão e braço. É muito parecida com a anterior, tá? Mas é um pouquinho mais específica porque tem aí contato com direto com a mão e com o braço, e o que que isso vai interferir, o que que isso pode trazer de problema para a saúde do colaborador, tá? E a norma 11 vai avaliar, né, como o nome já diz, os níveis de iluminamento em ambientes internos de trabalho. Então, tá de acordo, não tá? Eu sempre que a gente está lá no colégio, que agora faz um ano que a gente não vai para o colégio, né? Sempre que a gente está lá, aparece o Maurício, eu creio que ele já deu aula para vocês, o José Maurício, sempre aparece lá, e ele é muito doido, mas ele é muito legal, e aí ele chega com o equipamentinho lá, vai, entra na sala, avalia, tal, e aí ele fala, aqui precisa mudar, e é muito legal ver vocês, alunos, fazendo, porque isso é a matéria de medição, né, ele faz isso com vocês em sala de aula, não sei como que vai ser agora, porque é online, mas é muito interessante, porque vocês conseguem ver ali, e é muito visível. Então, às vezes, por exemplo, do jeito que eu tô aqui, o ideal seria eu ter uma luz que virasse para mim, né, para minha cara. Por quê? Porque da forma que eu tô, faz sombra no computador, faz sombra se eu for escrever. Então, a norma também vai me permitir identificar, né, como fazer a avaliação desses ambientes, e aí ele utiliza, né, bastante essa norma para fazer a avaliação dos ambientes das salas, do refeitório, da minha sala lá, que eu tenho uma sala específica no colégio, né, então tudo isso é bem legal, e eu acho muito legal quando ele vai lá fazer, porque ele é bem legal, e aí os alunos também se divertem fazendo isso. Só um pouquinho, gente. Aí, como a gente está falando aí dessas avaliações, né, eu vou trazer para vocês um vídeo bem didático, bem, não é infantil, mas vamos colocar assim, para ver se vocês já foram expostos, tá, a ruído demais e perderam alguma coisa da audição de vocês, tá? Então, eu vou passar um vídeo, ele vai explicar algumas coisas para vocês, tá?
eu preciso que vocês liguem aí e daí o áudio, tá? É um vídeo rapidinho, tem 3 minutos e pouquinho, passa rapidinho. Eu acho bem legal, eu já identifiquei os meus problemas de surdez. Todo mundo fica um pouco surdo na vida depois, né? Ai, gente, calma aí. Eu já leio o que vocês escreveram, tá? Vou passar o vídeo aqui, daí eu já vou lendo, daí a gente conversa. Um jovem preto de quebrada, tentando se equilibrar naquela linha tênue entre o certo e o errado. Aí do nada ele é jogado numa casa gigante. Muita gente já teve a coragem de falar pra mim: você, André, é engenheiro de ar-condicionado. Mas pouca gente sabe que eu só consegui pagar minha faculdade de engenharia porque eu ralei de eletricista desse jeito aqui. Essa aqui foi uma obra que pegamos na semana passada. Houve um curto no ramal de alimentação e distribuição. Só um Os cabos derreteram e soldaram. Olha esse vídeo. Filho, o que você tá fazendo? Tô jogando videogame, mano. Abre essa porta. Abaixa esse som, hein? Tá, vou abaixar agora, tá? Vou abaixar. Você vai acabar ficando surdo, rapaz. Ah, vou abaixar já então abaixei já. Abaixa agora, hein? Barulho, 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 muito forte, muito alto, pode até causar perda de audição. Ficar surdo não é nada engraçado, todo mundo fica muito preocupado, com zumbido no ouvido, que incomoda de montão. Um toque na orelha com carinho, por favor abaixa o volume um pouquinho, não precisa ouvir o som tão alto assim não. Quando o som tá muito alto atrapalha, distorce, machuca, embaralha, te deixa nervoso e causa irritação. Barulho, 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 é forte, muito alto, pode até causar perda de audição. Ficar surdo não é nada engraçado, todo mundo fica muito preocupado, com zumbido no ouvido, que incomoda de montão. Um toque na orelha com carinho, por favor abaixa o volume um pouquinho, não precisa ouvir o som tão alto assim não. Quando o som tá muito alto atrapalha, te deixa nervoso e causa irritação. Vamos testar nossa audição, pra isso eu vou lhe ensinar. A gente só ouve 20 a 20K, e 20 Hz é o início da audição, 20 mil já ninguém consegue ouvir. A partir de agora, os hertz vamos medir. É isso aí, galera, agora vamos fazer um pequeno teste de audição. Quem topa fazer comigo? É assim, eu vou tocar uma determinada frequência e você me diz se consegue ouvir, ok? Ah, o teste é válido pra todo mundo, hein? Mamãe, papai, titio, vovó, todos podem e devem fazer o teste. Vamos lá! De 20 a 1K, de 1 a 5K, de 5 a 8K, de 8 a 12K, de 12 a 15K, de 15 a 20K. Barulho, 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 é forte, muito alto, pode até causar perda de audição. Ficar surdo não é nada engraçado, todo mundo fica muito preocupado, com zumbido no ouvido, que incomoda de montão. Um toque na orelha com carinho, por favor abaixa o volume um pouquinho, não precisa ouvir o som tão alto assim não. Quando o som tá muito alto atrapalha, distorce, machuca e embaralha, te deixa nervoso e causa irritação. Por favor, abaixa o volume um pouquinho, não precisa ouvir o som tão alto assim não. Quando o som tá muito alto atrapalha, distorce, machuca e embaralha, te deixa nervoso e causa irritação. Um toque na orelha, som alto.
alto nunca mais. Saúde em primeiro lugar. Todo mundo conseguiu escutar os áudios? Eu não consigo escutar o de 15 a 20. Não sei se todo mundo conseguiu escutar, eu não consegui. Eu já vi que eu estou meio surda. É bem interessante, né? Apesar de ser bem infantil a musiquinha, a gente consegue ver bastante coisa que está relacionada, inclusive, com a nossa vida, né? A gente fala aí dos cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde, no nosso trabalho, mas a gente também tem que ter cuidado na nossa vida, né? Já te respondo, Dani. Então, a gente precisa entender que não é só no trabalho, né? Então, assim, é muito fácil falar que foi o trabalho que trouxe o problema, mas a gente viver com fone de ouvido na orelha, alto, como a gente não escuta mais nada, só fica aquele negocinho lá dentro, né? Dani, vou ser bem sincera, eu já trabalhei, tá, em empresa de telemarketing e nunca vi ninguém nivelar o áudio dos fones de ouvido, não, tá? Na verdade, a gente às vezes tinha que enfiar lá dentro da orelha, assim, para tentar escutar, porque daí tem várias situações. A pessoa que tá ali do seu lado fala alto, tem barulho de outras pessoas, e aí o fone não tá muito bom. Não é fácil, não. É um local bem poluído para se ouvir, tá? Daqui a pouco eu leio os outros que vocês mandaram ali e a gente conversa, tá? Que acho que foi da perguntinha que eu tinha feito, né? Isso. Cadê meu coisinho? Para apresentar para vocês. É muito poluído, eu falo porque eu já trabalhei em call center, meu Deus. Não fiquei surda lá, mas não sei quando que eu fiquei surda. E aí a gente vai para alguns conceitos que a gente ouve falar bastante nessas normas, tá? E aí eu vou falar de um exemplo ali que vai falar de ruído, até por isso que eu trouxe essa série aí para vocês visualizarem, tá? Para vocês verem esse vídeo. Também eu disponibilizei já lá no Classroom para vocês, tá? Então, a gente ouve muito falar, né, nas normas, na NHO, dessas duas palavrinhas, limite de tolerância, ou da sigla LT, tá? Vocês vão ver bastante esse nome. O que é o limite de tolerância? É quando o limite para determinada exposição deixa de ser seguro aos trabalhadores. E aí ele passa a ter um limite de tolerância, que é tipo assim, ó, isso daqui eu ainda consigo tolerar, né? Não é o ideal, mas ainda se tolera, tá? E esses limites de tolerância, eles vão definir as concentrações ou a intensidade de determinado agente de risco nos ambientes ocupacionais. E aí, por exemplo, no caso dos nossa, gente, eu não sei falar as palavras. Dos decibéis, olha, eu tô doida. Dos decibéis que a gente encontra devido aos ruídos, tá? Existe o que a gente consegue, que é ali até 85, trabalhando até 8 horas por dia. A partir do 85, vai mudando, isso está lá na NR15. Então, a partir desse limite de tolerância, o que a gente tem que fazer, né? Para diminuir essa concentração, para diminuir essa intensidade, para garantir a saúde do trabalhador. Então, o que a gente precisa fazer para isso, tá? E aí, então, eu vou contar um exemplo, uma situação, tá? Então, o agente é o ruído. Então, eu já sei que o agente é o ruído, né? Eu já identifiquei o risco, o ruído. Qual que é a situação? Então, é uma indústria de alimentos que utiliza diversas máquinas que geram ruído, né? Que é o que define a natureza do agente, tá? O ruído das máquinas, ela gera um desconforto aos trabalhadores e pode ser prejudicial para a sua audição, interferir na concentração ou ser um agente causador de outros males, tá? Até, só fazendo um adendo aqui com relação a ruídos. Quem já foi na balada, né? Na balada, a gente vai lá, a gente chega em casa, fica escutando aquele tim. Por quê? Porque o nosso ouvido foi machucado, gente.
Aquilo lá não é porque o ouvido não acostumou com o barulho, é porque ele tá inflamando, lógico que passa depois, mas inflama. Então, se você vai no seu local de trabalho, você fica depois com aquele barulhinho, você precisa pedir para fazer uma avaliação do limite de tolerância do ruído, tá? Então tá, vamos lá, continuar. Então, ao realizar a análise dos riscos ambientais, a gente verifica que o nível do ruído está acima dos limites de tolerância, tá? Ele marca 90 decibéis na dosimetria individual. Então, eu coloco o equipamentinho lá de dosimetria para cada indivíduo, tá? Para cada indivíduo que está exposto àquele agente. E aí eu faço a análise e identifiquei que está em 90 decibéis. Para uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Então, ele trabalha 8 horas por dia e tem aí, na dosimetria individual, está marcando 90 decibéis, tá? A legislação, né, lá no anexo 1 da NR15, fala que para 8 horas diárias, o nível de ruído não pode ultrapassar 85 decibéis. E aí, o que nós iremos fazer? Aí que vocês vão ter que entrar e tentar, não é só, medir, beleza, 85, vamos pagar todo mundo, vamos dar adicional de periculosidade, vamos, não. O que a gente vai fazer para diminuir isso e para garantir a saúde do trabalhador? Porque, gente, uma hora o dinheiro não vai mais fazer diferença, né? A pessoa vai ficar surda, a pessoa vai ter outros problemas, e às vezes aquele valorzinho a mais que se pagou não foi suficiente, tá? Então, nossa, não sei o que é essa primeira frase. O que a gente pode fazer? Aqui, nesse desenho, nessa figura aqui embaixo, o anexo 1, tá? Ele está falando do limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, tá? Para 8 horas de exposição àquele ruído contínuo, intermitente, de acordo com a ANR, a gente só pode ter um nível de ruído de 85 decibéis, tá? Só que a gente identificou que foi encontrado 90 decibéis. Então, o que a gente pode fazer, né? Que é a pergunta que eu fiz no slide anterior. A gente pode reduzir a jornada de trabalho para 4 horas diárias, se a exposição ao ruído de 90 decibéis for mantido. Então, vocês veem que, 85 decibéis, a pessoa pode trabalhar 8 horas. 86 decibéis, 7 horas. E assim consecutivamente. Vai diminuindo. Se tivesse 95 decibéis, lá na hora que fez a análise, ela só poderia ficar ali 2 horas, tá? Isso, gente, no caso de uma exposição contínua intermitente, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado. É contínuo? É de vez em quando. Não, de vez em quando não existe. Ou é sempre ou é nunca, tá? E aí, então, qual é a sugestão que a gente vai tomar nesse caso, tá? O que a gente pode tomar nesse caso para controlar, tá? Esse ruído. Então, a gente pode enclausurar a máquina que produz o ruído mais elevado. A gente pode pôr ela numa caixa de vidro, numa caixa que faça retenção acústica, tá? Então, é uma opção. A gente pode substituir essa máquina por máquinas mais modernas, a qual não produza um ruído tão elevado, tá? E se mesmo assim, tá? Enclausurei, substituí a máquina, não adiantou, eu vou utilizar o protetor auricular, tá? Para diminuir a exposição. Então, não quer dizer que eu só use o protetor. Eu preciso controlar de outra forma esse ruído. Eu preciso garantir que esse ruído seja, que eu tente diminuir, que daí seria o equipamento de proteção coletivo, os EPCs, tá? Mas, mesmo assim, ainda continua com um ruído muito alto, eu utilizo daí o protetor auricular. E aí, quando a gente faz a análise desses riscos no ambiente de trabalho, né, para propor ações de controle, monitoramento, a gente precisa utilizar diversos conhecimentos. Então, é possível entender, né, e utilizar as NRs e as demais legislações que se complementam, as legislações relacionadas à CLT, as NHO,
a própria NR, as normas regulamentadoras internacionais, para quê? Para que eu garanta, né, a prevenção de doenças no ambiente de trabalho. Eu não estou falando simplesmente só de perigo, mas eu também estou falando de doenças, né? Que as doenças, normalmente, elas são adquiridas ao longo do trabalho. Já o perigo, ele acontece ali de forma intermitente, diário, todos os dias. Então, são as duas características que a gente tem aí quando a gente fala sobre analisar esses riscos. Então, aí eu vou ter uma outra situação, que é o nível de ação, tá? Então, eu identifiquei meu limite de tolerância, eu vi que está acima do permitido, tá? Então, eu tenho um termo, um conceito que a gente chama de nível de ação, que é o quê? É um valor utilizado pelos profissionais que trabalham na higiene ocupacional, tá? Como ponto de atenção com relação à exposição a um determinado agente. Então, a gente vai continuar falando do ruído, tá? Que é mais fácil a gente identificar. Então, esse nível de ação, ele serve para balizar, né? Para normalizar, né? O quanto que o trabalhador está exposto a 50% da dose considerada como limite de tolerância, tá? Então, qual que é o limite seguro? No caso de ruído, de acordo com a legislação, é 80 decibéis. Esse é o seguro, tá? Mas a gente tem aí a tolerância de 85. Normalmente, a gente entende o nível de ação como um alerta para quem faz as avaliações ambientais. E aí, a partir desses resultados, né, a partir de 50%, a gente já precisa começar as ações de controle. Então, eu preciso começar a trabalhar e garantir, né, que eu vou controlar, eu vou minimizar os riscos gerados os problemas gerados por aqueles agentes, tá? Por aqueles riscos. Realmente sumiu. Então, quando a gente... Eu só vou abrir um outro negócio aqui, calma aí. Quando a gente, então, fala dessa situação dos níveis de ação, tá? Ele normalmente é utilizado como um critério para tomar decisões, né? Para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Esse nível de ação, tá? Ele pode ser utilizado, né? Para, como que eu vou dizer? Controlar, então, os riscos, esses agentes causadores de problemas de saúde ou de acidente de trabalho. Então, eu estou falando que a gente ia continuar falando da NR15. Da NR15 não, de ruído. Quando eu falo de ruído, na NR15 fala que quando for a cada 0,5%, tá? Cada dose de 0,5%, uma dose superior a 50%, tá? A gente diminui, né? Ou aumenta. Então, a cada 8 horas eu tenho 85 decibéis. A exposição ali que a gente verificou foi de 90. Como o nível de ação, no caso de ruído, é 80 decibéis, né? Por quê? Porque para o agente de ruído, a cada 5 decibéis, a exposição dobra ou reduz. E nesse caso, né, ela vai dobrar. Então, a partir de 80 decibéis, eu preciso começar a implementar as minhas ações de controle e monitorar esse agente no ambiente de trabalho. Então, não é só, aqui a gente vai controlar essas características, nós vamos controlar o ruído, mas eu não monitoro. Então, eu acho que está tudo bem. Não é eu acho que está tudo bem. Né? Eu preciso garantir, a partir dos processos de monitoramento, que eu estou conseguindo controlar esse ruído que está sendo gerado pelas máquinas, pelos equipamentos, tá? Então, por exemplo, para o caso do ruído, né, a gente vai utilizar aí os sonômetros ou os equipamentos de pressão sonora, utilizando as técnicas da NR15 e também da NHO 01, tá? E aí, a gente tem esses limites, porque
Porque cada pessoa é única, gente. Então, eu trabalho com uma média, tá? De tolerância para as pessoas. Por quê? Porque se cada pessoa tem características particulares, os limites de tolerância, eles não podem ser tomados como uma verdade absoluta. Então, além, né, de fazer o controle, fazer o monitoramento, eu vou ter que fazer exames ocupacionais, tá? Para garantir que as condições auditivas do funcionário está ok, não está gerando possíveis danos à saúde desse meu funcionário, tá? Isso, né, acontece bastante, que daí complementa a resposta da sua pergunta, Dani, com relação às pessoas que trabalham em call center, com telefone, atendimento, então a gente acaba se fazendo aí esses exames médicos para saber se não está havendo perda de audição. E eu sei que faz, porque pelo menos quando eu trabalhei no call center fazia, tá bom? E aí, né, as considerações finais, né, com relação a essa parte da disciplina. Então, as avaliações ambientais, né, a gente já vem falando, elas são de extrema relevância para conhecer o tipo de exposição que cada colaborador vai estar exposto, né? É necessário conhecer os instrumentos, os procedimentos e os métodos para avaliar cada risco. Então, eu preciso conhecer o instrumento, eu preciso conhecer a norma, eu preciso conhecer os procedimentos, as metodologias, para eu ter certeza do que eu estou fazendo está correto, tá? Por quê? Porque se eu fizer as avaliações fora dos parâmetros que a legislação me pede, né, que essas normas orientadoras falam que eu tenho que fazer, eu vou normalmente criar uma mostragem irreal da exposição do funcionário. Eu não vou estar conseguindo demonstrar ou identificar o problema que esse funcionário pode estar exposto, tá? E quando a gente faz essas análises sem seguir os cuidados e parâmetros indicados pela NHO, né, a gente pode ter alguns problemas ou algumas consequências, como, por exemplo, prejuízo financeiro, né? Por que prejuízo financeiro? Porque eu vou ter que reavaliar, fazer a validade dessas avaliações, vou ter que, muitas vezes, recontratar uma empresa que foi lá e fez essa análise, vou ter que realizar novamente, e isso vai gerar custos altos para a empresa, tá? Além disso, ter gastos desnecessários com medidas corretivas que não são necessárias, tá? Ou que não são necessárias, ou que não auxiliam no controle ou na eliminação dessa exposição. Então, é bastante importante a gente entender, né, as normas, que vocês vão aprender a trabalhar com elas na outra disciplina, na disciplina de medição, mas é importante a gente entender esses pontos para que a gente não utilize um gasto necessário com medidas corretivas que não vão servir de nada, tá? E não conhecer efetivamente a real exposição de um trabalhador e não conseguir definir de forma assertiva as medidas de controle que devem ser aplicadas em cada situação, pode fazer com que os trabalhadores continuem expostos a agentes prejudiciais e sofram com possíveis danos à sua própria saúde. E, às vezes, você mesmo está exposto a esse problema, a essa situação. Por quê? Porque, às vezes, você trabalha naquele mesmo local que aquele seu colaborador, tá? E aí, para finalizar a aula, eu vou passar mais um vídeo, que é o maior acidente da história industrial. Ele fala um pouquinho aí de tudo que aconteceu, tá? Essa foto da pessoa não tá muito legal, né? Mas é o que a gente tem. É um videozinho de 5 minutos, tá? Eu achei muito legal e eu acho que complementa tudo aquilo que a gente vem falando e tudo que vocês vêm vendo, né? Visualizando na disciplina de segurança do trabalho, de higiene ocupacional no curso de segurança do trabalho. Infelizmente, muitos acidentes em grandes empresas estão registrados na história da sociedade moderna.
Em Cubatão, um vazamento numa refinaria da Petrobras pode ter matado em torno de 500 pessoas. Fukushima, no Japão, pode ter sido precursora de 1.600 mortes apenas na evacuação da cidade. E sua radiação ainda não foi devidamente estudada, mas certamente causou dezenas de milhares de casos de câncer. Chernobyl, assim como Fukushima, foi tão grave que não é possível estimar a quantidade de mortos, mas acredita-se que pode ter sido responsável por mais de 500 mil casos de câncer. Temos ainda Seveso na Itália, a plataforma P36 aqui no Brasil, o caso de Melasso em Boston, Deepwater Horizon no Novo México, Three Mile Island na Pensilvânia, a barragem de Mariana em Minas Gerais, o caso de Minamata no Japão, uma fábrica da ilha de Kyushu e, infelizmente, muitos outros casos. Porém, talvez o mais conhecido e caricato pelos profissionais de saúde e segurança foi o ocorrido em Bhopal, na Índia, o maior acidente industrial de todos os tempos, onde 40 toneladas do gás metil-isocianeto, IMC, vazaram na fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union Carbide, levando à exposição mais de 500 mil pessoas. Houve cerca de 3 mil mortes diretas. Diga-se de passagem, uma morte extremamente dolorosa, lenta e aterrorizante, semelhante ao afogamento, porém em seu próprio sangue. Estima-se que outras 20 mil pessoas morreram em decorrência desse acidente. Esse desastre é tema de muitos estudos, livros e um documentário muito aplaudido feito pela NetGeo. A fábrica produzia um importante pesticida chamado Sevin, que era fundamental para a produção de alimentos para a crescente população da Índia. Contudo, produzir o Sevin requer a combinação de perigosos agentes químicos. Vamos ao acidente. Investigações do governo da Índia apontam que a tragédia de Bhopal começou às 8h15 da noite, no dia 3 de dezembro de 1984, quando um empregado conectou uma mangueira de água pelos canos da fábrica para limpar a tubulação, um processo super importante. Mas algo deu errado quando a sujeira entupiu os bocais de drenagem. E aqui já se observa o primeiro erro de segurança, pois devia haver um simples medidor de fluxo dessa água, controlando se a água que entrava no sistema saía em proporções aceitáveis pelos bocais, que nessa noite entupiram. A água fluiu para dentro da fábrica pelos sistemas de cano. Contudo, ainda existia um procedimento para a fixação de um anteparo nas junções dos canos, que impediria que a água entrasse em contato com outros produtos químicos. A fixação desse anteparo demorava cerca de 2 horas e havia necessidade da utilização de uma vestimenta de proteção. Não sabemos se por isso esse procedimento vinha sendo ignorado pelos responsáveis. E esse é o segundo erro. Mas você deve se perguntar, se algo grave estivesse acontecendo, algum medidor numa sala de controle deveria alertar pessoas de forma que pudesse interromper os processos. Bem, o terceiro erro na segurança. Os medidores da fábrica não eram confiáveis e nas semanas anteriores nem mesmo estavam fazendo leituras. Por volta das 10 horas, a água chegou aos tanques do IMC. O isocianato de metila, em contato com a água, produz uma reação de calor, e esse calor libera o venenoso gás do IMC. Contudo, isso poderia novamente ter sido controlado, pois os tanques estavam isolados numa grossa camada de concreto que impedia a troca de calor com o ambiente. Também havia um sistema de refrigeração que evitaria todo o problema. Daí, observamos o quarto e terrível erro. A fábrica havia desligado o sistema de refrigeração, que já estava desativado há mais de 6 meses. Mas ainda havia em Bhopal um purificador de gases. Assim, se o gás escapasse pela tubulação, antes de atingir a atmosfera, seria neutralizado. Porém, acredite, nessa noite ele estava desligado para manutenção. O quinto e último erro. E mesmo que estivesse ligado, as proporções do gás que iriam escapar eram grandes demais para que o purificador pudesse neutralizar. Após algumas horas, com a reação evoluindo, o tanque já estava para explodir, mas ele resistiu. E ao invés da explosão, a válvula de alívio estourou e o gás saiu pelo inútil purificador de gases e viajou até a cidade adormecida de Bhopal. Como já disse, estima-se que 20 mil pessoas morreram devido a essa sequência de erros de segurança. De fato, apesar dessa investigação, as causas do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas, mas certamente essa tragédia poderia ter sido evitada, pois a matriz da empresa, temendo que não tivesse o retorno esperado de mercado, ordenou corte das despesas de segurança. Devido a isso, todos os sistemas de segurança da fábrica se tornaram inativos. A empresa Dow Química adquiriu a Union Carbide em 2001. Por essa compra, a Dow passou a ser responsável por tudo relacionado à empresa, desde os ativos como também seus passivos ambientais e os crimes cometidos. Mas, mesmo assumindo as condições citadas, a empresa Dow nega suas responsabilidades. Várias ações legais aconteceram, mas infelizmente não foram suficientes para trazer de volta a dignidade para as famílias expostas. A indenização acordada não cobriu as despesas médicas e os prejuízos devido à contaminação continuam até hoje. Pedimos desculpas se as imagens fortes te chocaram, mas esconder a gravidade desse acidente é um erro que leva a não encararmos o problema de frente.
Sabemos também que sem a indústria, nossas vidas seriam impossíveis. Ela é necessária, mas deve ser conduzida dentro de um processo seguro. Você pode morar numa cidade que tem uma grande indústria, por isso é importante que compartilhe esse vídeo. Eu sei que nesse vídeo a gente fala-se mais de acidente de trabalho, que vocês veem mais em segurança do trabalho, mas na hora que a gente vê ali aqueles 5 erros, né, e quando a gente fala de higiene ocupacional, às vezes a gente pensa simplesmente no trabalhador, mas olha o que um erro, né, não foi um erro do técnico de segurança do trabalho, foi um erro de várias pessoas, né, um monte de gente. E esse erro, o que esse erro causou? Não só ali naquela empresa, naquela indústria, mas em todo o entorno dela. Então, quando a gente pensa em higiene ocupacional, eu preciso pensar que, tipo, eu consigo minimizar, inclusive, os problemas para as comunidades ao redor da minha empresa, da empresa do qual eu trabalho, do qual eu participo, né? Então, assim, é muito importante a gente entender essa necessidade, esse cuidado, entender o que pode gerar, entender quais são os riscos, né? Ali naquela empresa, tinha todas as condições, vamos colocar assim, tinha todos os padrões para ser seguidos, eles tinham, mas nenhum estava em funcionamento, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, né? Então, a gente olhar agora com um olhar mais amplo, né? Por isso que eu trouxe o vídeo, não é por nada, é porque a gente precisa entender esse processo mais amplo para eu entender aonde que nós podemos trabalhar, onde que a gente pode se influenciar para minimizar os problemas, tanto dos meus trabalhadores, que é o foco principal da disciplina, tá? Mas também automaticamente para o entorno, para o meio ambiente, porque né, não estou falando simplesmente das vidas, né, mas de todo o ambiente ali, como todos aqueles acidentes que ele cita no início, geraram problemas e geram problemas até hoje, tem pessoas doentes até hoje. Então, isso tudo vai e traz problemas para a saúde do trabalhador, traz problema para a saúde financeira da empresa, da cidade, né, do estado e às vezes até do país, dependendo do país que a gente está falando.